Então, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela paciência. A internet sempre tem esses problemas, né, de conexão, mas estamos aqui todos, graças a Deus. Então, hoje nós vamos ter o prazer de ouvir o quase doutor Ricardo Francisco, uma versão assintótica de um problema de Mahler. Obrigado, Ricardo, por falar conosco aqui. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao professor Emar pelo convite, pela oportunidade de a gente falar aqui um pouco do nosso trabalho, né, que a gente vem estudando aí no doutorado. Tá? Então, vamos falar aqui um pouco sobre uma versão assintótica de um problema de Mahler. Né? O que vamos falar aqui são sobre funções transcendentes, no geral. Né? Então, começando com a pergunta básica, né? Se você tem uma função analítica transcendente f e um número algébrico alfa, né? O que você pode dizer do número f de alfa? Né? Vai ser algébrico ou vai ser transcendente? Né? Então, aqui um lembrete rapidinho, né? Uma função transcendente. Uma função transcendente se o único polinômio de duas variáveis, coeficientes complexos, que satisfaz essa igualdade aí para todos eles no domínio da f, só se for o polinômio identicamente nulo. Tá? Bom, respondendo a pergunta, né, em geral, né, frequentemente, o que acontece é que esse número vai ser transcendente, não é? Mas podem ocorrer algumas situações que vai ser algébrico, tá? Então, a f de alfa pode ser algébrica ou pode ser transcendente, dependendo da função. Né? Então, um exemplo aqui, a função é elevado a z, certo? A gente sabe que o f de 0 aí é 1, né, que é algébrico, e o f de 1, que é o e, né, que vai ser transcendente, né, que foi mostrado aí pelo Hermite em 1873, certo? E temos esse resultado do Lindemann, né? Se alfa é um algébrico não nulo, então alfa é transcendente. Certo? Então, se f é uma função analítica transcendente e alfa é um algébrico, então f de alfa pode ser algébrico ou transcendente, mas com mais frequência é que esse número seja transcendente. Certo? Então, a gente tem essa segunda pergunta, né? Se f é uma função transcendente, para quais números algébricos alfa, o número f de alfa é algébrico, certo? Então, a gente está interessado em um conjunto, né, de exceções aí, alfa, para os quais o f de alfa é algébrico, já que a gente sabe que com mais frequência é esse número ser transcendente. Então, o Weierstrass foi o primeiro, né, que começou a estudar esse conjunto de exceções alfa, né, para os quais a função assume valores algébricos, uma função transcendente, né, e ele chamou esse conjunto de conjunto excepcional. Né? Então, está aí como a gente define o conjunto SF, conjunto excepcional, o conjunto das exceções, dos alfa, onde a f é algébrico, né? Então, é o conjunto dos algébricos, que está no domínio da f, tal que f de alfa é algébrico. Tá? É um conjunto excepcional de uma função f transcendente. Certo? Bom, ele se perguntou, né, se existe alguma função inteira transcendente com um conjunto excepcional Q barra, né? Lembrando que esse Q barra aí é o conjunto dos números algébricos, tá? E ele perguntou se existe uma função inteira transcendente que leva algébricos em algébricos, tá? Então, a resposta veio em 1895, certo? Quando o Steckel provou o seguinte resultado, né? Para cada subconjunto enumerável sigma dos complexos e para cada subconjunto denso
T dos complexos, existe uma função inteira transcendente que leva o sigma em T, certo? Então, se você faz sigma igual a T igual ao conjunto dos objetos, certo? Então, você tem a resposta ao problema de Dudu Weierstrass aí, certo? Em 1904, né, o Faber construiu uma função inteira transcendente em coeficientes racionais com a propriedade que essa função e todas as suas derivadas assumem valores algébricos em todos os pontos algébricos. Então, além da função ter conjunto excepcional Q barra, né, todas as suas derivadas também têm, certo? Tá? Bom, e aí nós chegamos aos problemas de Mahler, né, que são conhecidos aí como os problemas A, B e C, são esses problemas relacionados a esse comportamento aritmético das funções transcendentes, certo? O livro que eu cito aqui é o Lectures on Transcendental Numbers, certo? Você pode encontrar lá esses problemas, certo? Mas eu vou aqui citá-los rapidamente, né? Então, o problema A, que diz o seguinte, pergunta o seguinte: existe uma função transcendente f, né? Essa notação aqui quer dizer que ela é analítica na bola 0,1, né, com coeficientes inteiros, né? Então, existe uma função dessa com coeficientes limitados e que leve algébricos em algébricos, certo? Esse foi o problema A. Esse é o problema A, certo? Temos o problema B, né? Existe uma função inteira transcendente com coeficientes racionais. Só que a imagem e a pré-imagem do Q barra por F são subconjuntos do Q barra, certo? E temos o problema C, que seja ρ nesse intervalo um número real, então existe para cada escolha de S, nesse conjunto aqui, fechado para conjugação complexa e tal que zero está em S, uma função inteira transcendente com coeficientes racionais de regra de convergência ρ, para a qual o conjunto excepcional da F é a S, certo? Então, esses são os três problemas de Mahler, né, conhecidos como A, B e C, relacionados a esse comportamento aritmético, né, das funções transcendentes. Certo? Alguns fatos sobre esses problemas. Os problemas B e C já foram resolvidos, né, pelo professor Diego Marques e o professor Carlos Moreira, né, do INPE, em 2017 e 2018, respectivamente. Certo? Bom, até esse momento, o problema A ainda está aberto. Tá? O Mahler acreditava que a resposta para esse problema seria negativa. Tá? Mais recentemente, ano passado, né, 2021, o professor Marques Moreira provaram que existem funções transcendentes, né, analíticas na bola, coeficientes inteiros, cujos coeficientes têm somente 2 e 3 como divisores primos, né, e tais que a F leva algébricos em algébricos. Tá? Bom, no mesmo artigo, no mesmo paper, né, eles mostraram que se essa conjectura aqui embaixo for verdade, né, a resposta ao problema A é negativa, né? Então, essa conjectura diz que se X é um número algébrico e racional real, G um inteiro, né, positivo, e é um inteiro no intervalo 0, G menos 1, então o dígito A ocorre pelo menos uma vez na expansão de X na base de G. Então, se essa conjectura for verdade, né, o problema A de Mahler, né,
tem resposta negativa. Tá? Bom, aqui umas definições rápidas. Então, você tem essa série de potência. A gente chama de lacunária, ou, respectivamente, fortemente lacunária. Se existe duas sequências de inteiros, R1, R2, etc., S0, S1, S2, etc., tais que o S0 é 0, menor ou igual do que R1, menor do que S1, menor ou igual do que R2, etc. No caso da lacunária, o limite da Sn menos Rn vai para infinito, e da fortemente lacunária, esse quociente aqui, né, o limite desse quociente foi infinito. Né? E, além disso, né, os coeficientes correspondentes aos índices Rn e Sn são não nulos, né, e os coeficientes são nulos para os índices entre Rn e Sn. Tá? Então, aqui está uns exemplozinhos. Né? Essa série de potências aqui, de Z elevado a 2K, é uma série lacunária, né? Para S0 igual a 0, R1 igual a 1, e Sn igual a Rn mais 1 igual a 2 a N, tá? E essa outra aqui é fortemente lacunária, tá? Aqui está a sequência correspondente. Tá? De fato, né, se você ver, não tem 2n mais 1 menos 2n, né? Isso aqui é 2n vezes... Isso aqui é 2n, é claro. Então, quando você faz n para infinito, isso aqui vai para infinito, né? E aqui o quociente, né, do n mais 1 fatorial sobre o n fatorial, isso aqui é n, né? E quando você faz o n para infinito, você vai para infinito. Né? Então, aí 2 exemplos rápidos. Bom, um fato é que toda série fortemente lacunária é lacunária, né? Então, você pode verificar que isso aqui Sn sobre Rn vai para infinito, implica isso aqui, certo? A diferença vai ir para infinito. Tá? Toda série lacunária é uma função transcendente, certo? Então, isso pode ser encontrado lá no livro do Mahler, que eu já citei aqui, certo? E que não existe série fortemente lacunária, né, com coeficientes inteiros, né, perdão, a função analítica anabólica com coeficientes inteiros, e que tenha coeficientes também limitados, tal que leve algébricos e algébricos, né, são resultado do Mahler. Né? Então, por isso, devido a essa evidência aqui, que ele acreditava, né, que o problema A tem a resposta negativa, né? Já que para séries fortemente lacunária, a resposta é negativa. Tá? Bom, então, vamos falar aqui um pouco dessa versão assintótica que a gente estudou. Tá? Então, aqui novamente o problema A, né, para relembrar aqui. Existe uma função transcendente f com coeficientes inteiros e coeficientes limitados, tais que a f leve algébricos em algébricos, né? Isso como já disse, está em aberto. Tá? Então, aqui vamos introduzir algumas notações, certo? Bom, dado uma série de potências f de z igual
a soma da n, Zn, né, e uma constante m não negativa, né, nós definimos o conjunto LFM como sendo o conjunto de índices, né, para os quais os coeficientes a n são limitados, né, pela m. Tá? Bom, e aí com essa notação introduzida, nós reescrevemos o problema A da seguinte maneira, né? Existe uma função transcendente f analítica na bola com coeficientes inteiros e o inteiro m tal que o conjunto de índices para os quais os coeficientes são limitados é todos os inteiros não negativos, ou seja, todos os coeficientes são limitados, né, por uma m, né, e que leva algébricos e algébricos. Então, essa é o problema reescrito, né, após introduzirmos essa notação. Tá? Bom, já que é difícil, né, resolver esse problema, né, de Mahler, né, então, por que não pensar, né, em funções que tenha quase todos os coeficientes limitados, né? Quanto ao problema de Mahler, né, para todos os coeficientes limitados, certo? Então está aqui a nossa versão assintótica do problema A, né? É que existe uma função transcendente f analítica na bola unitária em coeficientes inteiros e um inteiro m, tal que a densidade assintótica desse conjunto é 1 e que a função leve algébricos em algébricos. Né? Então, relembrando aqui, né, esse delta de A, aqui é a densidade natural, a densidade assintótica, certo? É definido como sendo esse limite aqui, né, claro, desde que existe, da cardinalidade desse conjunto, A de x, né, sobre x, x ir para infinito. Né? E aqui o A de x é a interseção do A com o intervalo 0x. Tá? Bom, nosso objetivo agora é mostrar, né, é resolver, ou dar uma resposta afirmativa, né, para essa pergunta aqui. Certo? Então, está aqui o nosso resultado principal, certo? Seja A e B conjuntos infinitos de inteiros não negativos e definimos o conjunto S como a soma desses conjuntos, né, consiste de todos os elementos da forma A mais B, né, com A em A e B em B. Né? Então, existem uma quantidade não enumerável de funções transcendentes, né, f, que é analítica na bola e tem coeficientes inteiros, cujos expoentes, aqui as potências, pertencem a esse conjunto S, certo? E que leva algébricos em algébricos, tá? Bom, como corolário, nós temos a resposta para o nosso problema, certo? Existe uma quantidade não enumerável de funções transcendentes, né, e um inteiro M, tal que a densidade assintótica desse conjunto é 1 e a função leva algébricos em algébricos. Né? Isso aqui. Bom, então vamos aqui usar o teorema para mostrar o corolário. Né? Então, de fato, se a gente escolhe os conjuntos para ser os conjuntos A e B, o conjunto, né, dos quadrados, né? E aí você faz a soma desses dois conjuntos, nós temos o conjunto de inteiros que são escritos com soma de dois quadrados. Né? A gente tem aqui o conjunto das somas de quadrados. Certo? Bom, aplicando o teorema, né, existe uma quantidade não enumerável de funções
transcendentes, né? Com coeficientes inteiros, analítica na bola, e tais que a F leva algébricos em algébricos. Né? Então, vamos mostrar, né, aqui que o conjunto de índices para os quais os coeficientes são limitados tem densidade 1. Certo? Então, como N não pertence a S, certo? Então, o coeficiente correspondente tem que ser 0, né, já que a função é dessa forma, e S é um conjunto de densidade 0. Né? Então, pode-se provar que esse conjunto tem densidade 0, né? Você tem essa estimativa aqui, certo? Então, você divide isso aqui por x, né? Faz x para infinito, então você conclui que isso aqui, esse limite é 0. Né? Bom, com isso, então, se a densidade do S é 0, então a densidade do complementar é 1, essa é uma propriedade. Como esse conjunto está contido nesse, certo? Então a densidade dele é menor ou igual do que a densidade desse, que é menor ou igual do que 1, né? Já que a densidade de um conjunto está entre 0 e 1. Tá? E aí a gente conclui, né, que a densidade, né, dos índices, nesse caso, certo? Tem densidade 1, né, e a gente obtém o resultado com M igual a 0. Né? Certo? Então, vamos ver aqui como a gente fez para resolver o problema. Tá? Então, nós provamos esse lema-chave. Tá? Ou seja, P, um polinômio, perdão aqui, a notação correta é essa, tá? Um polinômio de grau D, e S, um conjunto infinito de inteiros não negativos. Então, existe um polinômio não nulo, né? Coeficientes inteiros com grau M, tal que P vezes Q é um polinômio da forma a soma de n Zn com n pertencendo, né, a S, né, e n entre 0 e D mais n. Tá? Então, como a gente demonstrou, a gente escreve o que dizer como sendo essa soma aqui, né, de QI, ZI com I de 0 até L, onde o L e o QI aqui serão, os QIs aqui serão determinados posteriormente. Certo? O polinômio PQ tem grau L mais D, né, e os coeficientes, né, desse cara serão formas lineares em Q0, QL. Né? Bom, nós estamos interessados em eliminar os termos Zn desse polinômio, né, para os quais N não pertence a S. Certo? Então, quantos desses existem? Né? Nesse caso, o PQ vai ter L mais D mais 1 coeficientes, né? E você vai tirar aqueles coeficientes para os quais N não pertence a S de L mais D, ou seja, você vai tirar a cardinalidade desse conjunto. Certo? Bom, em seguida, nós igualamos esses coeficientes a zero e obtemos um sistema linear homogêneo, né, com L mais D mais 1 menos a cardinalidade de S de L mais D equações e L mais 1 variáveis, a saber, o Q0 até o QL. Tá?
Bom, da álgebra linear, a gente sabe que esse sistema vai ter uma solução não trivial desde que o número de variáveis seja maior do que o número de equações, certo? A gente sabe também que lá que o conjunto de solução é um espaço, é um subespaço vetorial de algum Rn, né? E na pior das hipóteses, as coordenadas dos vetores da base desse subespaço são racionais, né? Mas aí você pode obter vetores com coordenadas inteiras, né? E aí você conclui que esse sistema tem solução inteira, né? Não trivial. Está aqui uma ilustração, certo? Nesse caso, y, certo? Então, o espaço aqui vetorial, subespaço vetorial, seria aquele gerado, né, por 1, né, e 2/3, né, por exemplo. Desculpe, que a anotação que eu uso. E aí, isso aqui, você pode, né, ter, né, esse mesmo subespaço, só com um vetor aqui com coordenadas inteiras, né? Enfim, isso aqui... Então, a gente sabe, a gente conclui que vai existir solução não trivial e, além disso, solução inteira, certo? Desde que o L mais 1 seja maior do que o L mais D mais 1 menos essa cardinalidade. Tá? Ou seja, desde que a cardinalidade de S de L mais D seja maior do que D. Tá? Bom, como S é um conjunto infinito, então essa desigualdade vai valer, né, para todo L suficientemente grande. Né? Então, a gente mostra que esse tal L existe, certo? E aí nós denotamos por M como o máximo do máximo entre dos índices para os quais QI é não nulo, tá? E aí o QZ, né, vai ser um polinômio QI, ZI, com I variando de 0 até M. Né? Então, a gente conseguiu encontrar um polinômio Q, né, para o qual P vezes Q é um polinômio cujos os expoentes vão pertencer ao conjunto S infinito dado. Tá? Bom, e agora vamos mostrar o teorema, certo? Então, você pega... Deixa eu relembrar lá. A gente tem dois conjuntos A e B, né, infinitos, e a gente chama essa soma de S, né? Eu quero mostrar que existe uma quantidade não enumerável de funções analíticas, né, transcendentes, com coeficientes inteiros, para os quais ela tem essa forma, né, e leva algébricos em algébricos. Certo? Então, para mostrar isso, nós enumeramos, né, os algébricos na bola, tá? Chama de alfa 1, alfa 2, etc. Para cada alfa i, nós tomamos, né, o polinômio minimal, certo? Sobre os inteiros de grau que a gente chama de DI. Como B é infinito, né? Então aqui a gente aplica o lema,
Então, o lema garante que para cada K maior ou igual que 1, existe um polinômio não nulo QK, coeficientes inteiros de grau MK, para os quais tal que QK de Z vezes P1 de Z vezes PK de Z é um polinômio, não é? Dessa forma, né? Lembra lá do lema que a gente acabou de fazer, né? No lugar do S lá, que nós temos o B, tá? E esse dk aqui, né, é o grau desse polinômio aqui, né, que é a soma dos graus. Tá? Bom, daí nós vamos definir recursivamente uma sequência de tks. Né? O T1 vai ser o menor elemento do A, certo? E o TK mais 1, né, vai ser um elemento de A que satisfaz essa desigualdade. Né? O TK mais 1 vai ser maior ou igual do que o máximo entre esses dois números, certo? K vezes TK mais DK mais MK mais 1, certo? E aqui o comprimento, né, do polinômio QK mais 1 vezes P1 vezes, etc., até o PK mais 1, né? Mais K mais 1. Certo? Então, aqui o LP é o comprimento de um polinômio, ou seja, é a soma, né, dos valores absolutos dos seus coeficientes. Certo? E nós definimos essa série, né, por enquanto formal, né, Z até K, né, QKZ vezes P1 de Z vezes etc. PK de Z. Certo? Bom, nós afirmamos que essa função que essa série define uma função analítica na bola com coeficientes inteiros, tá? Então, de fato, você toma Z aqui nessa bola fechada de raio R, né, com R entre 0 e 1. Como o TK é maior ou igual do que esse comprimento, mais K e R é um número menor do que 1, certo? Então, a gente tem o seguinte, o módulo desse polinômio aqui é menor ou igual do que R até K vezes o comprimento desse polinômio, né? O Z aqui é menor ou igual do que R, né? Para Z menor ou igual do que 1, o módulo desse polinômio é menor ou igual do que o seu comprimento, tá? E aqui, como o TK é maior ou igual do que esse número e R é menor do que 1, né, você tem isso aqui é menor ou igual do que R elevado ao comprimento desse polinômio mais K vezes esse mesmo comprimento. Tá? Bom, isso aqui vai ser menor ou igual do que E elevado a menos 1 sobre o módulo do log de R vezes R a K, que a gente chama de MK, pois o máximo da função x, f de x, ou g de x igual a x, perdão, a função que associa x a x vezes r elevado a x, né, com x positivo e r menor do que 1, né, é atingido aqui em x igual a 1 sobre o módulo do log de r, é igual a essa expressão. Né? Então, observe que a gente tem r, tem esse comprimento, vezes r elevado a l, vezes o comprimento, vezes r a k, né? Esse cara aqui. Então, usando isso, né? Isso aqui é menor ou igual do que isso. Né? E a gente chama esse número de MK. Tá? Então, como R é menor do que 1, essa série aqui é uma série geométrica, né? Então, converge.
E aí, pelo teste M de Weierstrass, a série, né, converge absoluta e uniformemente em todo compacto dentro do conjunto aberto B01, tá? Para qualquer, claro, qualquer R1 01, né? E aí nós concluímos que a função, que aquela F lá, aquela série lá, é uma função analítica, né? Já que essas sequências aqui são analíticas e tal. Então, o teorema da convergência analítica, né? Variável complexa. Bom, então, nós mostramos que a F, de fato, é analítica. Tá? Também observe que a função que a gente construiu, né, ela é dessa forma, né? Já que os expoentes desse polinômio aqui estão em B, não é? E esse TK aqui está em A, né? Então, TK mais os BIs aqui que aparecem, né, são elementos, né, de S. Né? Esse aqui está em A, esse aqui está em B, A mais B que a gente chamou de S. Tá? Ok. Bom, a segunda coisa é que a F leva algébricos em algébricos. Tá? Então, de fato, para qualquer I maior do que 1, né, quando você aplica o F no alfa I, né, você, de fato, vai ter aqui uma soma finita, porque para K maior ou igual do que I, né, as parcelas, né, os termos, vão se anular. Né? Então, o que você obtém é uma soma finita. Né? E aí, como Q barra é um corpo, né? Então, você tem aqui soma, produto de algébrico, é um número algébrico. Tá? E terceiro, a função é transcendente. Tá? Bom, veja, lembra como é que a gente definiu o TK, né? O TK mais 1 é maior ou igual do que o máximo, né, de K vezes TK mais DK mais MK mais 1, né, e aqui aquele comprimento, certo? E aí TK sobre TK mais DK mais MK, né, é maior, né, do que K. Né? Então, você faz K ir para infinito, né? Então, isso aqui vai para infinito. Né? Então, a gente conclui que a função f que a gente construiu é uma função fortemente lacunária, né? E como a gente já viu, funções fortemente lacunárias é lacunária e funções lacunárias são transcendentes. Tá? Outra coisa, né, que a gente viu do enunciado é que o conjunto dessas funções é numerável. Né? De fato, né, para cada k maior do que 1, tk pode ser escolhido de infinitas maneiras e cada uma dessas escolhas vai nos dar uma função diferente, né? E assim a gente vai construir, né, uma quantidade não enumerável, né? Então aqui começa no T1, você tem infinitas possibilidades para o T2, cada uma dessas possibilidades vai nos dar infinitas possibilidades para o T3, né? E assim sucessivamente, né? Na notação da teoria de conjuntos, né, acho, né, a cardinalidade aqui dos naturais, né, elevada à cardinalidade dos naturais é igual à cardinalidade do contínuo, né, dos reais. Tá? Então, a função, a gente tem um conjunto não enumerável, né, de funções. Então, nós terminamos a demonstração, né, do teorema, nós construímos uma função analítica, leva aos algébricos e algébricos, transcendentes,
e tem uma quantidade não enumerável delas, e ela é daquela forma, né? Os coeficientes não nulos, né, dessa função, né, os índices correspondentes pertencem lá ao S, que é a soma de dois conjuntos. Tá? Bom, uma observação, né, nós observamos que nem todo conjunto contém uma soma de dois conjuntos infinitos. Por exemplo, o caso das potências de 2, no conjunto das potências de 2, certo? De fato que se você tem um conjunto da forma A mais B, você pega B0 e B1 em B, B0 diferente do B1, né? E aqui você pega K elementos de A, né? E faz a diferença desses caras. O que é que você obtém? Você obtém B1 menos B0, né? Ou seja, existe infinidade de pares, né, de elementos de A mais B que tem a mesma diferença, né? E no caso do conjunto das potências de 2, né, todas as diferenças são distintas. Né? Então, por isso que não pode conter uma soma de dois conjuntos infinitos. Né? Bom, entretanto, né, se a densidade assintótica do conjunto for positiva, é possível encontrar conjuntos infinitos, né, B e C, né, naturais, contínuos naturais, perdão, cuja soma está contido no A. Certo? Então, esse foi um teorema provado por outro Moreira aqui, certo? O Joel Moreira, Richter e Robertson. Então, um resultado bem recente, né? E resolvendo assim uma conjectura de Erdős. Certo? Então, se o conjunto tem densidade positiva, né? Então é possível encontrar dois conjuntos infinitos, B e C, cuja soma está lá dentro, para continuar. Certo? E aí a gente obtém um outro corolário, né? Se esse é um conjunto de densidade positiva, então existe uma quantidade não enumerável funções transcendentes, né? F da forma ANZN, com N em S, né? Tais que a F leva algébricos em algébricos. Então, a gente aplica o que a gente, o resultado que a gente acabou de provar e esse resultado aqui do Moreira, certo? Bom, a gente sabe que o conjunto dos primos é um conjunto de densidade zero, certo? E aí é um problema em aberto ainda saber se existem conjuntos infinitos contínuos naturais cuja soma está contido nos primos, certo? O próprio conjunto dos primos em si não pode ser escrito como soma de dois conjuntos infinitos, mas a gente não sabe se existe conjuntos infinitos cuja soma esteja contida dentro dos primos, né? Então, o Granville, em 1990, assumindo uma conjectura do Hadley-Rowood para catuplas primas, né, ele mostrou que existem conjuntos infinitos B e C, tais que B mais C está contido nos primos, né? Mas é um resultado condicional, né? Então, está aqui a conjectura do Hadley-Rowood, né? Tem esses inteiros aí, cuja o MDC entre o AJ e o BJ é 1, e para cada primo menor ou igual que K existe um inteiro X, para o qual nenhum dos números A1x mais B1
até o AKX mais BK divisível por K, então vai existir inteiros arbitrariamente grandes x para os quais cada um dos números nessa sequência é primo. Né? Então, ele usou essa conjectura e mostrou, né, que existe conjuntos infinitos B, C, né, cuja soma está contida lá nos primos. E aí nós construímos obtemos mais esse corolário. Né? Se você supõe a conjectura do Halil de Prakatupla ser verdadeira, você obtém uma quantidade não enumerável de funções transcendentes. Dessa forma, né, onde os expoentes aqui estão os primos, né, e levam os algébricos em algébricos. Tá? Então, aqui está algumas referências. Né? Aqui está o nosso trabalho, que já foi aceito, né, para a publicação, a Anacytopical Version of Problem of Mahler. Aqui o livro do Mahler, né, eu citei. Você encontra lá os problemas, A, B e C. E encontra também aqueles resultados, né, do Stack, etc. Aqui o artigo do professor Diego Marques com o Gugu, né, resolvendo o problema B. Né? Esse aqui resolve o problema C. Né? Esse outro aqui tem que ele resolve o problema, né, para os coeficientes tendo somente divisores 2, os divisores primos, perdão, 2 e 3. Né? Aqui o artigo do Moreira, a prova da conjectura de Erdős, né? E aqui o livro do Ivanek, você encontra, né, que o conjunto dos números que são escritos como soma de quadrados tem densidade zero. Tá? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Muito bom, Ricardo. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom. Olha, obrigado. Tem aqui na lista... o Marcelo está falando, parabéns, Ricardo. Trabalhou bastante para conseguir provar isso. Olha, aqui na lista tem vários especialistas aí nessa área, né? Tem perguntas sobre isso? Algum comentário? Querem ser coautores de um trabalho com o Ricardo? O que vocês estão pensando aí? Vamos ver se alguém se manifesta, Ricardo. Você trabalhou duro, hein, Ricardo? Não foi, não? Trabalhou duro, né? Desanimou do doutorado ou não? É isso mesmo que eu quero e tal. Faz parte, né? Faz parte. Sim. Mas olha, que não dá uma satisfação enorme publicar, né? É uma satisfação grande. Mas você conclui quando, Ricardo? Agosto do próximo ano. Ah, tá bom. Muito bom, muito bom. Ó, tá todo mundo mandando parabéns aqui para você e tal. É isso aí, Ricardo. Então, vamos aqui novamente agradecer ao Ricardo. Obrigado, Ricardo. E na próxima semana é o Giovanni que vai falar, tá bom? Daqui a pouco eu mando para vocês o abstract. Então, na próxima quinta-feira, às 14 horas, o Giovanni vai falar conosco. Um abração, pessoal. Novamente, desculpa aí por todo o transtorno internetico. E nos encontramos de novo na próxima quinta-feira. Obrigado de novo, Ricardo. Parabéns. Um abraço a todos, pessoal.